Agora, nós já podemos falar sobre o complexo enzimático nitrogenase. Como já foi colocado nos slides precedentes, todos os diazotróficos produzem um complexo enzimático que catalisa a fixação biológica do N2 atmosférico. Este complexo é chamado complexo nitrogenase e é formado por dois componentes proteicos que são compostos por múltiplas subunidades. É preciso conhecer a nomenclatura envolvida nesse tema, na nitrogenase. Então, todo o complexo é conhecido como nitrogenase. Quando você diz enzima nitrogenase, na verdade você está se referindo a um complexo enzimático, que, como a palavra sugere, é uma coisa muito complexa. Um desses componentes é uma proteína que contém molibdênio e ferro, MO e Fe, e é conhecida como dinitrogenase. E um outro componente que contém apenas ferro, que é a enzima dinitrogenase redutase. Então, vejam bem, o complexo nitrogenase é composto por duas proteínas, duas enzimas, na verdade, a dinitrogenase e a dinitrogenase redutase. Então, vamos caracterizar a nitrogenase, ou o complexo nitrogenase, composto por duas enzimas, a MOF-proteína, ou seja, molibdênio e ferroproteína, nós acabamos de falar, que se chama dinitrogenase, com um peso molecular de aproximadamente 220.000. E a ferroproteína, que é a dinitrogenase redutase, com um peso molecular menor, de aproximadamente 60.000. Uma outra característica, esta enzima ou este complexo é destruído pelo oxigênio, ou seja, a nitrogenase não tolera a presença do oxigênio. Uma outra característica geral, a nitrogenase contém ferro e molibdênio. Necessita de magnésio para ser ativada. Então, o magnésio, aquele elemento essencial para todas as plantas, é um ativador da nitrogenase. Ela converte ATP a ADP quando está funcionando. Em outras palavras, ela precisa de ATP para funcionar. E ela, inclusive, é inibida pelo ADP. O ADP tem que se transformar imediatamente em ATP para fazer a nitrogenase funcionar. E uma das características principais é que ela reduz o dinitrogênio, ou seja, o N2, e várias outras pequenas moléculas com ligação tripla, por exemplo, o acetileno. Ela também reduz o H+ a H2, mesmo quando o dinitrogênio está presente. Na ciência, nos laboratórios pelo mundo, já foram inclusive encontradas nitrogenases alternativas. Ou seja, será que só existe essa nitrogenase contendo molibdênio e ferro? Os cientistas dizem que não. Estudos com bactérias diazotróficas crescendo em meio desprovido de molibdênio mostraram a ocorrência de outros tipos de nitrogenase, um contendo vanádio no lugar do molibdênio e um outro contendo apenas ferro. Então são algumas situações observadas aí pelos cientistas.
A nitrogenase, que apresenta apenas o vanádio, foi descoberta nos anos 80 do século XX pelos pesquisadores Bishop e colaboradores. Eles trabalharam com a bactéria Azotobacter crucocum, aquela mesma isolada pelo Bayer Inc., em um meio sem molibdênio. Então, eles observaram que na ausência de molibdênio, estas bactérias estavam fixando o nitrogênio. Então, elas estavam usando uma nitrogenase alternativa. E elas foram encontradas, essas alternativas, também em outros gêneros de diazotróficos, como Clostridium, Rhodobacter, Anabena, aqui está grafado errado, é Rhodospirillum, Heliobacterium e Azospirillum. Então, esse fato foi impactante, ou seja, a descoberta de que a fixação do nitrogênio poderia ocorrer, ou pode ocorrer na ausência do molibdênio, foi altamente impactante no meio científico, porque antes disso acreditava-se que o molibdênio era essencial para a fixação do N2. Hoje, parece que a predominância da nitrogenase normal, ou seja, aquela que apresenta o molibdênio, parece ser devida ao simples fato de que a maioria dos estudos sobre bactérias fixadoras do N2 foi feita em meio com molibdênio. Desta forma, outras nitrogenases podem ser bastante comuns. Ou seja, será que existem, além de nitrogenases contendo vanádio, será que existem nitrogenases contendo outros elementos? Isso é uma incógnita, porque esta possibilidade não tem sido devidamente explorada pela ciência. Então, é preciso estudar todas as possibilidades, todas as formas de nitrogenase que possam existir na natureza. Voltando à nitrogenase normal, aquela que apresenta molibdênio e ferro e é ativada pelo magnésio e funciona com ATP. Então, o que é que nós podemos dizer? A nitrogenase é uma enzima altamente versátil, porque catalisa não só o nitrogênio, mas outros elementos, outros substratos, como o acetileno para etileno, por exemplo. E a atividade de redução do acetileno, que é o C2H2 para etileno, que é o C2H4, tem uma particular importância nos estudos de sistemas fixadores de N2, porque esse ARA, atividade de redução do acetileno, é uma sigla para essa metodologia, é uma técnica muito sensível, relativamente rápida e de baixo custo, além de fácil condução. Então, explicando melhor, nos laboratórios de microbiologia das principais universidades, os cientistas estudam, é claro, esse processo da fixação nessas condições controladas. E para isto eles usam essa tecnologia, a ARA, ou seja, são aparelhos que medem a emissão desse gás, o etileno, a partir do acetileno. Então, em função da quantidade de etileno produzida em determinada situação, na presença de bactérias ou dentro de nódulos, então eles colocam esses materiais no aparelho, nessa espécie de cromatógrafo, e medem a produção de etileno. Então, se
se está ocorrendo produção de etileno, isso é um indício muito forte de que também está ocorrendo a redução do N2, a produção de amônia. Então eles fazem uma correlação entre a quantidade de etileno produzida e a quantidade de nitrogênio que supostamente está sendo também fixada ou transformada em amônia. Então, uma técnica simples, barata e de fácil execução em vários, quer dizer, que é utilizada na maioria dos laboratórios de microbiologia que estudam aí a fixação biológica do nitrogênio atmosférico. E a reação geral da fixação biológica do N2, utilizando a nitrogenase, a gente pode obter nessa figura 15.2 de Silvia e colaboradores e em outras que nós vamos apresentar na sequência. Então nós devemos observar nessas figuras as seguintes ocorrências. Duas moléculas de MgATP, ou seja, ATP acoplado a magnésio, são necessárias para cada elétron transferido da dinitrogenase redutase para a dinitrogenase. Então lembre que esses são os dois componentes do complexo nitrogenase. Desta forma, a reação precisa de 16 moléculas de MgATP, que vai produzir uma energia equivalente a 112 quilocalorias para fazer funcionar o sistema. Sob condições naturais, contudo, provavelmente são necessárias de 20 a 30 moléculas. Vejam bem, esse valor de 16 moléculas é o valor de laboratório, condições controladas. Mas em condições naturais, eles acreditam, os cientistas, que são necessárias de 20 a 30 moléculas de ATP-Mg, uma vez que o processo é menos eficiente do que nas condições ótimas de laboratório. Então aqui a gente vai apresentar diversos esquemas mostrando o funcionamento do complexo. Então vejam aqui que nós temos os dois componentes, né? A dinitrogenase redutase, que é a ferroproteína, e a dinitrogenase propriamente, que é a morfe-proteína, que contém ferro e molibdênio. Então esses dois componentes formam o grande complexo nitrogenase. Então inicialmente esse componente de nitrogenase redutase vai receber os elétrons que são fornecidos por uma proteína chamada ferredoxina reduzida. Então a ferredoxina reduzida transfere o elétron para o primeiro componente. Então ela transfere o elétron, fica então oxidada. E esse elétron vai circular então nesse primeiro componente. Ao mesmo tempo, ele recebe a molécula de ATP acoplada a Mg. Então, veja que o elétron foi transferido para cá e essa molécula foi energizada, foi fosforilada, fazendo com que esse elétron seja transferido para o segundo componente, que é a morfe-proteína ou a dinitrogenase. Na verdade, são 8 elétrons para fazer funcionar o sistema aqui, né? E através desses 8 elétrons, esse componente 2 vai transformar, vai fazer as suas reduções. Vejam que ele vai utilizar os elétrons para reduzir o N2 e o H+, para amônia e H2. Então isso é uma redução
promovida pelos elétrons fornecidos pelo primeiro componente. Ele também tem essa função, não é? De reduzir o acetileno para etileno. Eu acabei de falar da técnica ARA, que é a redução do acetileno para etileno. Então, se ele faz isso e você pode detectar o etileno, então você vai automaticamente detectar também que esse processo vai concluir que o processo está também, o componente de nitrogenase está também reduzindo o N2. Então, aqui, em linhas gerais, é esse o funcionamento do grande complexo nitrogenase. Esse esquema já foi tirado de outra fonte, um clássico da bioquímica, do Leninger, de 1975, que diz basicamente a mesma coisa, sendo que, no caso aqui, ele coloca 6 elétrons. Né? Vamos tentar interpretar isso aqui também. Então, vejam bem, aqui é o primeiro componente, a ferroproteína, e aqui é o componente 2, a MOF-proteína. Então aqui é a dinitrogenase redutase e aqui é a dinitrogenase. Então o primeiro componente vai receber os elétrons da proteína chamada ferredoxina reduzida, que por sua vez esses elétrons vieram de um outro doador chamado o NADH, que é um composto conhecido aí da bioquímica. Então, os elétrons então vão circular nessa enzima e nessa fase essa enzima já recebe as moléculas de ATP acopladas a magnésio. Então, com isso, os elétrons vão circulando e nessa fase aqui ele é transferido. Esses elétrons são transferidos para o segundo componente, que vai receber o N2, e esses elétrons então vão reduzir o N2 para NH3. Então, esse sistema está bastante simples, mostrando aí o que está acontecendo em termos de bioquímicos, né, que os processos que vão resultar na redução do N2 para NH3. Aqui um outro esquema, basicamente diz a mesma coisa, né? Esse foi retirado do Moreira e Siqueira. Então o primeiro componente vai receber a ferredoxina reduzida, que se transforma em oxidada, e o elétron foi transferido aqui para o primeiro componente. Aqui nessa fase recebe MgATP, e com isso os elétrons são transferidos para a MOF-proteína, que vai reduzir o N2 para NH3. Outros esquemas aí que a gente fala a mesma coisa. Então, é só para mostrar que o tema é muito rico. A literatura traz muita coisa sobre isso. Se você pesquisar na internet, você vai achar dezenas, talvez centenas de esquemas que mostram esses processos de transferência. A redução do N2 nada mais é do que uma resultante de uma cadeia de transporte de elétrons que vai ocorrer entre esses dois componentes. Então, vocês vão encontrar muitos materiais mostrando aí esse processo fascinante que é a redução do N2 para NH3. Então, só resumindo aqui, podemos dizer o seguinte, que a nitrogenase vai funcionar de acordo com uma sequência de eventos. A dinitrogenase redutase, que é a ferroproteína, recebe elétrons de um doador, que é a ferredoxina reduzida, e se une com duas moléculas de MgATP. Esse foi o primeiro evento. Segundo, os elétrons são transferidos para a MOF-proteína. A ferroproteína, terceiro evento, e a MOF-proteína formam um complexo.
que é o complexo nitrogenase. E os elétrons são transferidos e 2 mg ATP são hidrolisados para 2 mg ADP mais PI. O quarto evento, a dinitrogenase redutase e a dinitrogenase se dissociam e o processo é reiniciado. Quando a dinitrogenase recebe elétrons suficientes, se liga com uma molécula de dinitrogênio, reduzindo-a e liberando a amônia. A dinitrogenase, que é a morfproteína, vai aceitar elétrons adicionais da dinitrogenase redutase para repetir o ciclo. Então, como eu falei para vocês, é uma cadeia contínua de transferência de elétrons. Então, a planta ou a bactéria tem que estar ativa, tem que estar funcionando para que os elétrons, através de um metabolismo geral das plantas, pode ser prover da fotossíntese, no caso das bactérias fotossintetizantes, ou no caso das bactérias simbióticas, da fotossíntese da planta hospedeira. Então, de algum lugar, esses elétrons têm que ser fornecidos para fazer a redução do N2 para NH3. Algumas curiosidades sobre o funcionamento da nitrogenase. A nitrogenase leva 1,25 segundos para formar 2 moléculas de amônia, a partir de uma molécula de N2. Outra curiosidade, as 2 moléculas, ou os 2 componentes do complexo nitrogenase, ou seja, a ferroproteína e a morfproteína, têm de se juntar e de se separar 8 vezes para reduzir uma molécula de nitrogênio. Então, na verdade, elas se juntam e se separam, mas elas sempre funcionam juntas. Para fixar o N2, elas têm que se unir. As bactérias fixadoras têm de sintetizar uma grande quantidade de nitrogenase para manter o processo de fixação do N2. A nitrogenase, outra curiosidade, corresponde a aproximadamente 10% das proteínas celulares, ou seja, das bactérias. Nós estamos falando de bactérias, nenhuma planta produz nitrogenase. A nitrogenase é uma enzima sintetizada unicamente por bactérias diazotróficas, isso tem que ficar muito claro. Então elas correspondem a aproximadamente 10% de todas as proteínas da célula bacteriana. Mas valores superiores a 40% têm sido registrados aí nas pesquisas. Essa parte da genética da nitrogenase eu vou deixar mais a nível de curiosidade. Eu quero que vocês leiam depois só para tomar conhecimento. Na verdade, a nitrogenase é um complexo que funciona com base em fatores genéticos. E todos esses estudos foram obtidos a partir da bactéria chamada Klebsiella pneumoniae, que é um membro da família das Enterobacteriáceas e muito próxima da Escherichia coli. Então já foram definidos aproximadamente 20 genes, foram assim sequenciados, foram isolados pelos cientistas, 20 genes que comandam, que governam o funcionamento da enzima nitrogenase. Que genes são esses? São produzidos pela bactéria para fazer a produção da enzima.
Então, a complexidade desse sistema não o torna um alvo fácil para os geneticistas, complicando a transferência desses genes para organismos superiores. Acredita-se que, no futuro, plantas como milho, trigo e outros cereais possam ser geneticamente modificadas com genes de fixação do nitrogênio, chamados NIF, passando a ter capacidade de fixar o seu próprio nitrogênio. Então, tem muita gente trabalhando nisso. Lembrem que fixação é uma propriedade das bactérias. Mas já pensou se esses genes forem transferidos para as plantas? Como acontece com as plantas geneticamente modificadas, as plantas transgênicas? Então tem muita gente tentando transferir genes NIF para outras plantas que não são leguminosas, como milho, trigo, cereais. Isso seria uma revolução na agricultura mundial.